Simpro-DF realiza lives sobre impactos da reforma administrativa no serviço público. O Simpro-DF realiza, nesta sexta-feira, 11 de setembro, às 7 horas da noite, uma live sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público pelos canais de comunicação do sindicato, no Instagram, Facebook e YouTube. Para falar do assunto, Rosilene Corrêa, diretora da entidade, vai conversar com Antônio Augusto Queiroz, o Toninho, assessor parlamentar do deputado intersindical de assessoria parlamentar, a DIAP. Antônio Augusto de Queiroz é jornalista, consultor e analista político, diretor de documentação do DIAP, mestrando em políticas públicas e governo na Fundação Getúlio Vargas e sócio-diretor das empresas Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais e Diálogo Institucional Assessoria e Análise de Políticas Públicas. A diretoria colegiada ressalta a importância da participação da categoria docente e todos os trabalhadores das demais categorias, porque, assim como a reforma da Previdência, que afeta perversamente todos os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, a reforma administrativa segue o mesmo roteiro: instituir no Brasil políticas ultraneoliberais, privatistas e fundamentalistas do Estado mínimo, rejeitadas pelo brasileiro nas eleições de 2002. A proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa segue a pauta entreguista colocada em prática na Amazônia, no pré-sal, nas empresas estatais e em outros setores públicos. A reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes foca na privatização dos serviços essenciais e na precarização das formas de contratação no serviço público, similar ao que fizera Temer e o próprio Bolsonaro com a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Ela desmonta principalmente os artigos constitucionais
que regulamentam o ingresso e a permanência de mão de obra nos serviços públicos. A prioridade no novo artigo 37A, que se pretende inserir na Constituição Federal, concede à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a possibilidade de firmarem instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Essa última parte do trecho da minuta da PEC configura verdadeiro deboche, pois quem imagina que o setor público ofertará algum serviço às redes públicas de forma gratuita? Querem sim vouchers e outros meios de acesso ao orçamento público com a mínima contrapartida. Pior, querem controlar as pessoas que serão contratadas para executar os serviços públicos, retornando o Brasil aos tempos do empreguismo, o berço do histórico e malfadado patrimonialismo, sem critérios idôneos e transparentes. Não perca live sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público na próxima sexta-feira, 11 de setembro, às 19h, nas redes sociais do Simpro, YouTube, Facebook e Instagram. Venha, participe. Essa reforma afeta profunda e negativamente a vida de todos.